A noite desceu sobre a BR-101 como uma lona preta e pesada, engolindo os últimos resquícios de luz de um dia que parecia não ter fim. Uma chuva torrencial, impiedosa, açoiteava o para-brisa, enquanto os limpadores tentavam combater a enxurrada que descia do céu, transformando o asfalto em um rio revolto. Os olhos de Pedro, injetados de vermelho e pesados de cansaço acumulado, estavam fixos na estrada à sua frente. A carga, uma leva de eletrônicos de alto valor, repousava segura na carreta, mas cada quilômetro parecia pesar mais. Aquela carga não era apenas mercadoria, era o pão na mesa para a esposa e os filhos que o esperavam com ansiedade em Pernambuco. Faltavam poucas horas para o destino final, e o pensamento de abraçar sua família era a única força que o mantinha acordado, lutando contra o sono e a fadiga. No entanto, um pressentimento ruim, uma sensação incômoda, o seguia como uma sombra, desde que passara por um trecho particularmente abandonado da rodovia, onde a escuridão era tão densa que parecia sugar a própria luz dos faróis. Foi então que aconteceu um engasgo, um soluço metálico que fez o coração de Pedro parar por um instante. Um tranco violento que jogou seu corpo contra o cinto de segurança. O motor, antes um ronco poderoso e constante, a trilha sonora de suas madrugadas, tossiu como um velho moribundo. Pedro pisou na embreagem, acelerou, tentou de tudo que sabia, virou a chave novamente, com uma esperança desesperada. Nada, apenas um guincho estridente, metálico, que soou como um grito de dor da máquina. E então, silêncio. Um silêncio assustador, ensurdecedor, interrompido apenas pelo tamborilar implacável da chuva no teto da cabine, e o batimento acelerado do seu próprio coração, ecoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. O Scania, seu fiel companheiro, o inquebrável, o invencível, havia morrido. Ali, no meio do nada, a centenas de quilômetros de qualquer cidade grande, sob o véu impiedoso da noite e o aguaceiro incansável. As luzes do painel, uma a uma, foram se apagando, como velas se extinguindo ao vento, até que apenas o brilho fúnebre do odômetro restou, um lembrete cruel de sua localização isolada. Ele tentou o rádio, sua única conexão com o mundo exterior. Apenas um chiado fantasmagórico, um sussurro sem sentido. O celular, seu último fio de esperança, piscou uma única vez, anunciando a morte da bateria. Completamente inútil, o desespero apertou o peito de Pedro como um torno. O medo se instalou, frio e pegajoso, a sensação gélida de estar completamente sozinho, à mercê da escuridão e dos perigos que ela ocultava, era avassaladora. A BR-101, conhecida por suas belezas naturais, naquele momento, revelava seu lado mais sinistro. A lenda dos lobos da estrada. Assaltantes que se aproveitavam de caminhoneiros em pane, ecoava em sua mente como um sino fúnebre, gelando sua espinha. Cada sombra que a pouca luz do caminhão projetava parecia esconder uma ameaça. O suor, frio, escorria pela sua testa, misturando-se à água da chuva que entrava pela fresta da janela, molhando o banco. Seus olhos varreram a escuridão da mata, buscando qualquer sinal de vida, qualquer vulto de salvação, mas apenas a densa floresta, impenetrável e ameaçadora, e o asfalto molhado e refletor respondiam ao seu olhar desesperado. O farfalhar de folhas, um galho quebrando na mata, um som seco e alto no silêncio opressor, fez seu corpo inteiro estremecer. Um vulto se moveu entre as árvores, ou seria apenas sua imaginação, pregando-lhe peças, exacerbada pelo cansaço. E Pillow Terror. O tempo parou. Cada segundo era uma eternidade de angústia, um martírio silencioso. A solidão daquela estrada isolada era um convite para o impensável, para a vulnerabilidade total. E então, um som, um ronco distante de motor, fraco no início, mas que começou a se aproximar, rompendo o manto de silêncio e chuva. Salvamento? A esperança cintilou por um instante em seu peito, uma fagulha de luz em sua escuridão. Mas logo, a fagulha se apagou, substituída por um presságio sinistro. O ronco ficou mais alto, mais grave. Era um caminhão, e ele se aproximava, lento, demasiado lento, para ser um socorro. Um ritmo que não era de um veículo de resgate, mas sim de algo que vinha para inspecionar, para espreitar Pedro Engolho. Em seco, a garganta seca, o coração martelando no peito, agarrou a chave de roda, um pedaço de metal pesado e frio. O único amigo que tinha naquele momento, sua única arma contra o perigo iminente. A respiração presa,
os músculos tensos, cada fibra de seu corpo pronta para a luta. Lutar pela sua vida, pela sua carga, pela sua família que dependia dele. O terror era palpável, um abraço gelado que apertava seu peito, sufocando-o. A luz dos faróis do veículo que se aproximava começou a desenhar sombras grotescas na pista molhada, alongando-as, distorcendo-as, criando figuras assustadoras. Pedro as observou, e um calafrio percorreu sua espinha. Ele soube, sua noite acabara de se transformar em um pesadelo real. O anjo que ele esperava, aquele que o salvaria, parecia estar muito longe, e o que se aproximava, para Pedro, era a própria face da desgraça. O ronco do motor que se aproximava, em vez de ser um alívio, era agora um crescendo de terror para Pedro. Os faróis potentes e impiedosos cortavam a escuridão da BR-101, desenhando silhuetas grotescas na pista molhada e revelando uma imagem que gelou seu sangue, uma silhueta imponente, um outro caminhão, ainda maior que o seu próprio Scania, emergindo da cortina de chuva. A luz ofuscante era cegante, impedindo de distinguir detalhes, mas a mera presença daquele gigante na solidão esmagadora da madrugada era o suficiente para ativar todos os seus instintos de sobrevivência. O veículo diminuiu a velocidade, com uma lentidão calculada, quase macabra. As luzes de freio, de um vermelho intenso, tingiram a pista de um tom sinistro. Parou a poucos metros da traseira de seu caminhão, bloqueando qualquer possível tentativa de fuga ou de ser notado por um eventual outro carro. Pedro apertou o cabo da chave de roda, as juntas dos dedos brancas, o coração batendo descompassado no peito, um tambor frenético que ameaçava explodir. A porta do outro caminhão se abriu com um rangido metálico, e um vulto, alto e robusto, desceu, envolto em um capuz escuro que cobria completamente seu rosto. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio que se seguiu era mais assustador do que qualquer ameaça verbal. A figura se aproximou lentamente, cada passo parecendo calculado, proposital, como os de um caçador se aproximando de sua presa. Pedro tentou gritar, pedir ajuda, mas sua voz não saiu. Era como se a garganta estivesse selada pelo medo, um nó apertado que impedia qualquer som de escapar. Ele estava preso, paralisado pelo terror. O vulto parou a poucos metros dele, e a pouca luz dos faróis de seu próprio caminhão, ainda que fraca e instável, finalmente revelou um rosto. Era um rosto envelhecido, marcado por sulcos profundos e cicatrizes que contavam histórias de uma vida dura na estrada. Os olhos, no entanto, eram o que mais o intrigava. Não havia maldade ali como Pedro explorava, mas sim uma estranha melancolia, uma profundidade que parecia ter visto demais, experienciado demais. A figura, sem tirar o capuz, estendeu uma mão em sua direção. Pedro recuou instintivamente, o corpo tenso, pronto para o ataque. Ele ergueu a chave de roda, pronto para se defender até a última gota de sua força. Mas o que o vulto oferecia não era uma arma, e sim um pequeno embrulho de pano. Calma, filho, uma voz grave e cansada quebrou o silêncio opressor da noite. Não sou quem você pensa, sou apenas um andarilho, como você, que foi agraciado com um aviso. Pedro hesitou. As palavras, a voz rouca e gentil, a ausência de ameaça em seus gestos, tudo isso o confundia. O que significava aquilo? O vulto notou sua desconfiança, natural para um homem da estrada acostumado aos perigos, e deu um sorriso triste, quase imperceptível sob o capuz. Seu motor está morto, não está? E seu rádio e celular? Inútil. O destino prega peças, não é? Pedro arregalou os olhos. Como ele sabia de tudo aquilo? Era impossível. Ninguém, a não ser ele mesmo, sabia de sua situação. Aquele homem não era um assaltante comum. O vulto então, com um movimento lento e cuidadoso, tirou o capuz. Seus cabelos eram brancos como a neve recém-caída, emoldurando um rosto que carregava a dureza da estrada. Mas seus olhos, de um azul penetrante, tinham um brilho de sabedoria antiga, de uma paz que parecia transcender o tempo. Meu nome é Elias, ele disse, a voz agora um pouco mais clara, mas ainda rouca. E meu caminhão? Bem, ele é um pouco especial. Elias apontou para o seu veículo. Somente agora Pedro percebeu, com o medo dando lugar a uma curiosidade quase infantil, que o caminhão de Elias era antigo, um modelo que parecia ter saído de um filme de época, um lendário formulário nacional de medicamentos,
mas estava impecavelmente conservado, brilhando, como se tivesse acabado de sair da fábrica. E o mais estranho, ele emitia um brilho sutil, quase real, sob a chuva incessante. Era um caminhão que parecia pertencer a outra dimensão. Elias começou a explicar. Ele estava ali, por uma razão, que havia sentido a chamada da estrada. Uma espécie de intuição mística que o guiou até Pedro, revelou que Pedro precisava de ajuda, mas não da ajuda que ele esperava. A conversa se estendeu pela madrugada, com Elias revelando verdades sobre a estrada e sobre a vida que Pedro jamais havia imaginado. El falava de um código da estrada não escrito, um conjunto de leis e princípios que governavam os caminhos, de lendas antigas sobre caminhoneiros que se tornavam guardiões, e de uma irmandade invisível que protegia os viajantes, uma rede de almas conectadas pela solidão e pelos mistérios da BR-101. Elias contou histórias de resgates inexplicáveis em meio a tempestades impossíveis, de encontros que mudaram vidas, de momentos de fé que superaram a lógica. Falou de seres que vagavam pelas estradas, alguns para ajudar, outros para testar a fé dos viajantes. Pedro ouvia, dividido entre a incredulidade e a necessidade desesperada de acreditar em algo que o tirasse daquele pesadelo. Elias não era um assaltante, nem um lunático. Ele era algo mais, algo que Pedro não conseguia compreender completamente, mas que o sentia, de alguma forma, ser verdadeiro, uma verdade que ressoava em sua alma cansada. No entanto, o tempo estava se esgotando. O céu, ainda escuro, começava a clarear no horizonte. Elias olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se dissipar, revelando um lampejo pálido da aurora, um anúncio da chegada iminente do dia. Preciso ir, Pedro. Minha missão aqui está cumprida, ele disse, a voz assumindo um tom de despedida. Mas antes, quero te dar algo. Elias estendeu novamente o pequeno embrulho de pano que havia mostrado antes. Dentro dele está a sua salvação. Use com sabedoria e lembre-se, a estrada guarda segredos. E anjos aparecem nos momentos mais sombrios, quando a esperança parece ter abandonado completamente os homens. A mensagem final de Elias ecoou no coração de Pedro, uma promessa que nem tudo estava perdido. A mão de Elias se estendia, oferecendo o pequeno embrulho de pano, e Pedro hesitou por um instante, a dúvida lutando contra uma curiosidade que o corroía. O sol começava a romper as nuvens densas, tingindo o horizonte de tons alaranjados, e revelando melhor os traços envelhecidos de Elias. Não havia nada de ameaçador em sua figura, apenas uma serenidade profunda que contrastava com o caos que Pedro vivenciava. Com uma cautela que parecia durar uma eternidade, Pedro esticou a mão e pegou o embrulho. O pano era áspero ao toque, mas a sensação do objeto dentro dele era suave e fria, quase misteriosa. Elias deu um último sorriso melancólico, um aceno que parecia uma despedida. Não desista, Pedro. A estrada tem seus mistérios, e a fé é a maior das suas ferramentas. Antes que Pedro pudesse formular qualquer pergunta, antes que pudesse sequer processar a profundidade daquelas palavras, Elias virou-se e entrou em seu caminhão. O motor do veículo, que parecia silencioso e inerte até então, ligou com um suave zumbido, quase como um lamento, um sussurro mecânico que se perdia no ar úmido da madrugada. As luzes se acenderam, e o caminhão, o antigo gigante de Elias, começou a se mover lentamente, sem pressa, desaparecendo na curva da BR-101 tão misteriosamente quanto havia surgido. Pedro ficou ali no meio do nada, sozinho novamente, mas agora com o pequeno embrulho nas mãos e a mente borbulhando de perguntas sem respostas. O que Elias lhe dera? E como diabos ele sabia de todos os seus problemas, de sua pane, com as mãos trêmulas e o coração ainda acelerado, Pedro desfez o nó apertado do pano. Dentro, repousava uma pequena estatueta de Nossa Senhora Aparecida, esculpida em madeira escura, com detalhes minúsculos e um brilho quase etéreo, como se irradiasse uma luz própria. Era belíssima, sem dúvida, uma obra de arte em miniatura. Mas o que mais o intrigou e ao mesmo tempo o desapontou, foi o que estava gravado na base da imagem, as iniciais, e uma data antiga, quase ilegível pelo desgaste do tempo. Elias havia lhe dado uma imagem religiosa. Era esse o presente que ele chamara de salvação? Uma onda de desapontamento o atingiu em cheio. Frustração. Onde estava a solução para seu caminhão quebrado?
Para o perigo iminente que ainda rondava, ele precisava de mecânica de um guincho, de sinal de celular. Uma estatueta, por mais bonita que fosse, não consertaria o motor ou ligaria um rádio. Com um suspiro pesado de desânimo, Pedro jogou a estatueta no banco do passageiro. O objeto, antes tão promissor, agora parecia zombar dele com sua quietude. Seu olhar se perdeu no horizonte, onde o sol já brilhava com força total, prometendo um dia quente e seco. A frustração ameaçava tomar conta dele, submergindo-o em um mar de desesperança. Ei, você aí, que está acompanhando a jornada dramática de Pedro. Se essa história está te prendendo na cadeira e fazendo seu coração bater mais forte, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo emocionante e deixar o seu like para mostrar que você está junto com a gente nessa estrada de mistérios. E para a gente se conhecer melhor, me diz aí nos comentários de onde você está assistindo e qual o seu nome. Quero saber quem são os verdadeiros amantes da estrada que estão com a gente nessa aventura. Obrigado por estar aqui. Calm, resignado, Pedro se forçou a sair do caminhão. Precisava pensar, encontrar uma solução lógica para a sua situação. Abriu o capô do Scania, olhou o motor com a esperança de que algum milagre visível tivesse acontecido, mas viu apenas o emaranhado de fios e peças inertes. Voltou à cabine e tentou o rádio novamente. Depois, o celular, tudo morto. No banco do passageiro parecia um lembrete cruel de sua impotência. Mas, enquanto sua mente tentava desesperadamente encontrar uma saída lógica, algo em seu subconsciente o impeliu a olhar para a imagem novamente. Havia algo nela. Uma paz, uma quietude que contrastava tão violentamente com o caos de sua situação que o atraía. Ele a pegou novamente, observou-a mais de perto, virando-a nas mãos. A madeira parecia irradiar um calor sutil. Não era apenas uma estatueta, era um símbolo, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a fé podem surgir de onde menos se espera, de onde a lógica não consegue explicar. Pedro não era um homem de muita fé. Suas orações eram raras, quase sempre em momentos de extremo perigo ou desespero, como o que acabara de viver. Mas a presença de Elias, a maneira inexplicável como ele apareceu e desapareceu, a forma como ele sabia de seus problemas sem que ele tivesse dito uma palavra, tudo isso o forçava a reconsiderar. A estatueta não era apenas um pedaço de madeira, era um elo com o inexplicável, um presente de um anjo que a estrada lhe enviara, e talvez, apenas talvez, a chave para a sua salvação. Ele apertou a estatueta contra o peito, sentindo o calor emanar dela. A voz de Elias, com sua sabedoria antiga, ecoou em sua mente. A fé é a maior das suas ferramentas. Pedro fechou os olhos. Não havia mais nada a perder. A desesperança havia sido substituída por uma centelha de algo novo. Ele podia não entender, mas ele sentiria. E se Elias era um anjo, então aquele presente não poderia ser em vão. Era hora de testar a fé, de desafiar a lógica. O próximo passo de sua jornada estava prestes a ser revelado. A estatueta de Nossa Senhora Aparecida repousava na palma da mão de Pedro, seu peso inesperadamente reconfortante. Ele a observou sob a luz crescente do sol da manhã, que agora inundava a cabine do Scania. Cada detalhe minucioso da escultura, as dobras do manto, o semblante sereno, parecia ganhar vida. As iniciais I.S. gravadas na base, quase invisíveis à primeira vista, pareciam agora sussurrar o nome de Elias, o misterioso andarilho que surgira e desaparecera como um fantasma. Da estrada, uma onda de calmaria, estranha e inexplicável, começou a se espalhar por seu corpo, substituindo a ansiedade e o terror que o haviam dominado por horas. A frustração de momentos antes, a raiva pela impotência, começou a dar lugar a uma curiosidade renovada, a uma centelha de esperança que se acendia em seu peito. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava tentar algo. Precisava confiar na palavra de Elias. Com a estatueta ainda firmemente em mãos, Pedro se aproximou do motor de seu Scania, o capô levantado como uma boca aberta em súplica, expondo as entranhas mecânicas do gigante. O emaranhado de fios, mangueiras e peças parecia ainda mais complexo e desolador sob o sol da manhã. Pedro não era um mecânico especializado, mas conhecia seu caminhão como a palma de sua mão, cada ruído, cada vibração. Sabia que o problema era grave, talvez algo na injeção eletrônica,
ou na parte elétrica principal, algo que em condições normais exigiria equipamentos especializados e um guincho caro. Era um problema que não seria resolvido com um simples ajuste. Apesar de toda a lógica que gritava em sua mente que aquilo era uma loucura, Pedro fechou os olhos, respirou fundo, buscando uma paz interior que ele sequer sabia que possuía. Ele apertou a estatueta firmemente contra o peito. Sei que parece loucura, ele murmurou, mais para si mesmo do que para a imagem silenciosa em suas mãos. Mas se você é um anjo, ou se foi enviado por eu preciso de um milagre agora. Não posso ficar aqui. Minha família precisa de mim. Ele abriu os olhos e, com um suspiro profundo, que parecia arrancar o peso de horas de angústia, colocou a estatueta cuidadosamente sobre uma das mangueiras mais grossas do motor, em um local onde ela ficaria firme, sem escorregar ou cair. O brilho sutil da madeira escura contrastava com o metal e a graxa. Então, com a chave de ignição em mãos, o coração batendo com uma mistura de apreensão e uma nova esperança, ele tentou ligar o caminhão. Nada. O silêncio persistiu, quebrado apenas pelo clique seco e decepcionante da ignição. Um novo desapontamento começou a se formar. Uma nuvem escura, tentando obscurecer a fagulha que havia se acendido. Mas Pedro não desistiu. Ele se lembrou das palavras de Elias, que ecoavam em sua mente como um mantra. A fé é a maior das suas ferramentas. Ele não podia falhar. Não depois de tudo, fechou os olhos novamente. E desta vez, ele se concentrou com uma intensidade que nunca havia experimentado. Não era apenas um pedido, era uma conexão. Visualizou o motor funcionando. O ronco potente e familiar do Scania. Sentiu a vibração do volante em suas mãos, a estrada correndo sob os pneus. Sentiu o cheiro de diesel, a sensação de movimento, de liberdade. Concentrou toda a sua energia, toda a sua esperança, cada gota de sua crença recém-descoberta, na pequena imagem da santa. Abriu os olhos e, com uma determinação renovada, uma convicção que vinha de um lugar profundo em sua alma, girou a chave mais uma vez. Desta vez, não houve apenas um clique, houve um engasgo, um gemido fraco e irregular do motor, como um despertar lento, um soluço. E então, para o assombro de Pedro e para sua incredulidade absoluta, o motor do Scania começou a tossir, a soluçar, a balbuciar, como se estivesse acordando de um sono profundo e forçado. O barulho era irregular, fraco, mas era um barulho de motor. Não era um silêncio mortal, mas um som de vida, de esperança, de um milagre acontecendo ali, diante de seus olhos. Pedro girou a chave novamente, e desta vez, com um rugido poderoso e inconfundível, o Scania 113H ganhou vida. O ronco, antes um símbolo de sua rotina, era agora um som glorioso para os ouvidos de Pedro. Uma música para sua alma. As luzes do painel se acenderam uma a uma, voltando a brilhar com força total. O rádio, que antes chiava com estática, estava mudo, voltou a funcionar, captando uma estação com uma música sertaneja suave. E quando ele pegou o celular, o visor, para sua absoluta e completa surpresa, mostrava o ícone da bateria cheia, com um sinal da operadora, indicando uma conexão forte. Pedro olhou para a estatueta de Nossa Senhora Aparecida, ainda repousando imperturbável sobre a mangueira do motor. Ela brilhava levemente, um brilho dourado e suave, como se estivesse irradiando uma energia vital. Lágrimas brotaram em seus olhos, escorrendo pelas suas bochechas sujas. Não era apenas sorte, não era uma coincidência bizarra, era um milagre, um presente inexplicável, trazido por um anjo da estrada, em seu momento mais sombrio. Seu caminhão, que estava irremediavelmente quebrado, agora estava vivo. Pedro estava salvo. Sua jornada poderia continuar, mas a pergunta permaneceu, mais forte do que nunca. Quem era Elias? E por que ele, Pedro, havia sido escolhido para receber essa graça, para testemunhar e ser parte de algo tão extraordinário? Com o motor do Scania rugindo novamente, um som que agora era música para seus ouvidos, Pedro sentiu uma euforia incontrolável tomar conta de seu ser. Ele se sentou ao volante, as mãos firmes no comando, que parecia ter ganhado vida própria. O coração leve, um peso imenso tendo sido tirado de seus ombros. A adrenalina que o havia mantido em alerta por horas, o pânico que o consumira, agora se transformava em um alívio profundo e uma gratidão avassaladora. O milagre era real, e ele estava vivo, seu caminhão também. Mas, em meio à gratidão, uma nova onda de questionamentos o assaltou, sutilmente, como a neblina matinal,
que ainda teimava em se dissipar nas margens da estrada. O que Elias quis dizer com a estrada guarda segredos? E qual era o real propósito da estatueta, além do milagre aparente? Ele pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ainda repousava no painel com aquele brilho sutil, quase místico, as iniciais IC, e a data antiga, quase apagada pelo tempo na base da pequena escultura, o intrigavam profundamente. Pedro se lembrou das últimas palavras de Elias, sussurradas antes que o misterioso caminhoneiro desaparecesse na escuridão da madrugada. Use com sabedoria, e lembre-se, a estrada guarda segredos, e anjos aparecem nos momentos mais sombrios. Havia algo mais, algo que ele não havia compreendido de imediato, algo além da salvação de seu veículo. Ele virou a estatueta em suas mãos, examinando-a de todos os ângulos. Seus dedos percorreram a madeira lisa, sentindo a textura do entalhe, quase buscando uma resposta em sua superfície. Foi então que notou algo minúsculo, quase imperceptível à primeira vista, na parte de trás da base. Uma pequena fenda, tão fina que parecia uma rachadura natural da madeira, como se houvesse uma gaveta ou um compartimento secreto, camuflado com maestria. Seu coração, que já estava mais calmo, acelerou novamente. Com a ponta de uma chave de fenda pequena, daquelas que todo caminhoneiro carrega na caixa de ferramentas para pequenos reparos, ele forçou delicadamente a fenda. Com um leve estalo, quase inaudível, uma minúscula gaveta de madeira se abriu, revelando um pedaço de papel enrolado, tão fino e amarelado, que parecia um pergaminho antigo, quase desfazendo-se ao toque. Com as mãos trêmulas pela expectativa, Pedro desenrolou cuidadosamente o papel. Era um mapa, mas não um mapa comum da BR-101. Era um mapa detalhado do trecho exato onde ele estava, e além, com anotações e símbolos estranhos marcados em pontos específicos da rota. E no canto inferior, uma caligrafia antiga e elegante, inconfundível, rabiscava uma mensagem curta, mas enigmática. As mesmas letras que ele havia visto nos sulcos do rosto de Elias, agora gravadas no papel. O verdadeiro caminho não é o mais fácil. Siga as marcas e encontrará a verdade. Pedro olhou para o mapa e depois para a estatueta, que parecia irradiar uma energia em suas mãos. Elias não só o ajudara a sair de uma situação desesperadora, salvando sua vida e seu meio de trabalho, mas também lhe dera um enigma, uma nova jornada. As marcas seriam os símbolos circulares desenhados no mapa. E que verdade ele encontraria seguindo aqueles pontos misteriosos? A curiosidade o impelia, mas a razão tentava freeload. Ele ligou o rádio do caminhão, procurando por notícias, por alguma reportagem que pudesse dar sentido àquilo tudo, que confirmasse a existência de Elias ou de algum acontecimento extraordinário. Mas o que ouviu foram apenas as notícias rotineiras da manhã, o tráfego em outros pontos da BR-101, a previsão do tempo para as capitais. Nada sobre caminhoneiros desaparecidos, nada sobre acontecimentos misteriosos na rodovia. Era como se a presença de Elias, todo o milagre, tivesse sido um evento isolado, pertencente a um mundo paralelo, visível apenas para ele. Pedro colocou o mapa cuidadosamente no painel do caminhão, observando-o enquanto a luz do sol inundava a cabine, revelando cada detalhe. Os pontos marcados no mapa não correspondiam a cidades ou postos de gasolina conhecidos. Pareciam ser lugares isolados, trilhas esquecidas, talvez ruínas antigas ou desvios secretos que apenas alguns poucos conheciam. A mensagem de Elias ecoava em sua mente, repetindo-se: o verdadeiro caminho não é o mais fácil. Isso significava que ele deveria desviar de sua rota original, abandonar sua carga, arriscar seu emprego e sua família. Um conflito interno colossal começou a se formar no peito de Pedro. Ele tinha um compromisso, uma carga valiosa a entregar, uma esposa e filhos esperando por ele em casa. Sua vida inteira havia sido pautada pela responsabilidade e pelo trabalho árduo. Mas a curiosidade, a promessa de uma verdade maior, a aura de mistério que envolvia Elias e a estatueta, eram poderosas demais para ignorar. Ele sentiu que estava diante de uma encruzilhada, não apenas na estrada da BR-101, mas em sua própria vida. Decidir o que fazer com aquela mensagem oculta seria o próximo grande desafio em sua jornada. Uma escolha que definiria seu futuro de uma forma que ele sequer podia imaginar. Pedro respirou fundo. O cheiro do diesel, da chuva que evaporava no asfalto quente, tudo parecia ter um novo significado. O sol já estava alto, e a estrada começava a ganhar o movimento usual do dia. Os carros passando apressados,
ignorando o drama silencioso que ele acabara de viver. A bússola de sua vida parecia estar girando em uma nova direção, apontando para um destino desconhecido. Ele sabia que, fosse qual fosse sua decisão, ela mudaria tudo, e de alguma forma ele estava pronto. A dúvida corroía a Pedro como ferrugem em uma chapa antiga. De um lado, a urgência de entregar a carga, os eletrônicos valiosos que eram sua responsabilidade, e o compromisso inadiável com sua família que o esperava com a ansiedade da distância. Do outro, a inegável atração pelo mistério que Elias e o mapa haviam plantado em sua mente, uma semente de curiosidade que florescia em seu peito, insistente e sedutora. Ele observou o mapa novamente, a pequena folha amarelada em suas mãos, quase um pergaminho antigo. O primeiro ponto marcado estava a poucos quilômetros dali, em um desvio quase imperceptível, camuflado pela vegetação densa e exuberante da Mata Atlântica. Era um lugar que ele, em anos de estrada, em incontáveis viagens pela BR-101, jamais havia notado uma cicatriz escondida na paisagem familiar. O verdadeiro caminho não é o mais fácil, Elias havia sussurrado. Em sua memória, a voz rouca e sábia ecoando em seus pensamentos. Essa frase ressoava em seus ouvidos, desafiando sua lógica pragmática e convidando-o a um salto no desconhecido. O sol já estava alto, tingindo o céu de um azul profundo, e a estrada começava a ganhar o movimento usual da manhã, com carros e outros caminhões passando apressados, indiferentes ao drama silencioso que se desenrolava. Pedro sentiu um impulso irresistível, uma força que vinha de dentro, empurrando-o para a frente. Aquele não era um mapa qualquer, e o milagre do motor, a recuperação inexplicável de seu Scania, não podia ser ignorado. Ele precisava ver o que havia no final daquele verdadeiro caminho, o que a primeira marca reservava, com um suspiro de determinação que expulsou qualquer resquício de hesitação. Pedro fez um retorno arriscado na BR-101, ou os motoristas buzinaram, irritados com a manobra inesperada do gigante, mas ele os ignorou. Seus olhos estavam fixos no ponto marcado no mapa, a trilha que agora parecia chamá-lo. Finalmente, ele avistou a pequena entrada de terra batida, quase escondida, entre árvores frondosas e cipós que pareciam abraçar a passagem. Era estreita, mal dava para seu Scania passar, e o mato alto arranhava violentamente a lateral do caminhão, deixando arranhões visíveis na pintura, antes impecável. Estrada de terra era um labirinto de curvas fechadas e subidas íngremes, uma pista de obstáculos natural que exigia toda a sua perícia ao volante. O caminhão balançava violentamente, os pneus escorregando na lama e nas pedras soltas, e Pedro precisou de toda a sua experiência para não atolar ou capotar em um dos declives. Os galhos secos batiam contra a lataria, e a poeira que se levantava, misturada ao cheiro de terra molhada e mato, era sufocante. A cada metro percorrido, a dúvida de ter feito a escolha certa aumentava, roendo em seu íntimo. O que ele estava procurando naquele fim de mundo? E por que Elias o enviaria para um lugar tão inóspito, tão esquecido pelo tempo? A carga, que deveria estar a caminho do seu destino, agora parecia ter sido abandonada à própria sorte, em algum canto da BR-101, enquanto ele seguia um chamado misterioso, depois de quase uma hora de trepidação, ansiedade e uma batalha constante contra a força da natureza e o terreno acidentado. A trilha começou a se alargar gradualmente. A mata densa se abriu, revelando uma clareira que parecia ter sido esculpida por mãos gigantes. No centro dela, algo se erguia, semi-escondido por cipós e que a abraçavam como um manto verde. Era uma estrutura antiga, de pedra bruta, que parecia ter sido engolida pela floresta, uma ruína misteriosa que o tempo havia esquecido. Não era uma casa, nem uma ruína comum de uma construção abandonada. Parecia um portal. Pedro desceu do caminhão, seus pés afundando em terra úmida e folhas secas. O ar na clareira era pesado, quase místico, carregado de uma energia antiga. O portal era feito de grandes blocos de pedra bruta, cinzentos e cobertos de musgo, com inscrições ilegíveis gravadas em sua superfície, símbolos que pareciam contar uma história esquecida pela humanidade. E no centro do arco, um símbolo peculiar, o mesmo que estava desenhado no mapa, um círculo com uma cruz dentro, semelhante a uma bússola estilizada, mas que irradiava uma aura própria. Aquela era a primeira marca de Elias. Ao se aproximar, ele notou que a pedra estava fria ao toque, apesar do sol que agora aquecia a clareira. Pedro passou a mão pelas inscrições,
sentindo a rugosidade da pedra milenar, a história de incontáveis anos em cada fissura. De repente, a estatueta de Nossa Senhora Aparecida em seu bolso, que ele havia esquecido completamente de guardar, e que estava ali, aquecida pelo calor de seu corpo, começou a vibrar levemente, um zumbido suave que ele sentiu até os ossos, e então, um som, um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia vir do próprio portal, como se o vento falasse, em uma língua esquecida. Era um nome: Elias. Pedro se afastou bruscamente, o coração aos saltos no peito, a adrenalina correndo em suas veias novamente. Aquele lugar não era comum, a estatueta vibrando, o sussurro de um nome, o portal de pedra ancestral, Tudel, indicava que ele estava no limiar de algo muito maior do que uma simples pane mecânica, muito além dos perigos da BR-101. A verdade que Elias havia prometido estava começando a se revelar, e ela era muito mais estranha, intrigante e mística do que Pedro jamais poderia ter imaginado. Ele estava no caminho, e a jornada havia apenas começado. O sussurro do nome Elias ecoando do portal de pedra, em meio ao silêncio denso da clareira, fez Pedro recuar instintivamente. A estatueta de Nossa Senhora Aparecida em seu bolso, agora um talismã vibrante, pulsava mais intensamente, como um pêndulo detectando uma energia invisível, quase tangível no ar. A atmosfera na clareira mudara, o ar parecia mais denso, mais pesado, carregado de uma presença antiga, algo que transcendia o tempo e o espaço. Pedro estava assustado, sem dúvida, mas a curiosidade, mais forte que o medo paralisante, o impelia a permanecer, a desvendar o mistério que se apresentava diante dele. Ele se aproximou novamente do portal, seus olhos varrendo as inscrições complexas na pedra milenar. Eram símbolos entrelaçados, figuras abstratas que pareciam contar uma história em uma língua esquecida, uma narrativa ancestral gravada na rocha. De repente, uma voz, não um sussurro, não o eco do vento, mas uma voz clara embra um pouco, rouca e com a aspereza do tempo, vinda de trás do portal, como se o próprio tempo falasse. Você demorou, Pedro. Pedro girou bruscamente com o coração na garganta, batendo como um tambor descompassado. Ali, sentado sobre uma rocha coberta de musgo, quase camuflado pela vegetação que o abraçava, estava um homem idoso. Sua pele era enrugada como um pergaminho antigo, marcada por incontáveis verões e invernos. Seus olhos, de um azul translúcido e profundo, pareciam observar Pedro com uma profundidade que ia além do tempo, com uma sabedoria que parecia milenar. Suas vestes eram simples, de linho rústico e cor de terra, e ele segurava um cajado longo, de madeira escura esculpido com figuras de animais da floresta, cada entalhe contando uma história própria. Quem é você? Pedro perguntou, a voz embargada, mal conseguindo sair de sua garganta apertada pelo espanto. O velho sorriu, revelando dentes desgastados pelo tempo, mas um sorriso gentil e acolhedor. Sou o guardião deste lugar, deste portal e das memórias que ele guarda. E você, Pedro, foi trazido aqui por Elias, um homem de fé, como poucos na estrada. Pedro ficou chocado. O guardião conhecia Elias e conhecia seu nome. Não havia como. Aquele não era um encontro aleatório. Elias, ele é um anjo. Pedro balbuciou, as palavras escorregando de seus lábios antes que pudesse controlá-las. O guardião deu uma risada baixa, um som que parecia vir das profundezas da terra, um ruído seco e ancestral. Anjos têm muitas formas, meu caro. Elias é um daqueles que cuidam das estradas, que guiam os perdidos, que acendem a luz na escuridão mais densa. Ele é um tecelão de destinos, um mensageiro da verdade que reside nos caminhos. Oh, Gorial! Então convidou Pedro a se sentar ao seu lado, apontando para uma rocha menor. Ele começou a narrar uma história milenar sobre as estradas do Brasil, não apenas a BR-101 que Pedro conhecia, mas sobre os caminhos invisíveis que ligavam lugares sagrados e antigos, pontos de poder espalhados pelo vasto território brasileiro. Falou sobre uma irmandade secreta de viajantes, os filhos da estrada, que protegiam esses caminhos e as verdades que eles guardavam, mantendo o equilíbrio entre o mundo visível e o oculto. Este portal, o guardião explicou, apontando com o cajado para a estrutura de pedra, que agora parecia pulsar com uma energia própria. É um dos pontos de conexão entre nosso mundo e o mundo dos mistérios da estrada. As marcas no seu mapa não são apenas coordenadas geográficas, meu caro Pedro.
são os locais onde a energia desses caminhos é mais forte, onde a verdade se manifesta para aqueles que estão prontos para viê-la, para aqueles que têm a coragem de buscá-la. O guardião revelou que Elias era um dos mais antigos membros dessa irmandade, um mestre na arte de guiar almas perdidas, de acender a chama da esperança em corações desolados. A pane do caminhão de Pedro não foi um acidente, não foi mera má sorte na BR-101, mas um chamado, uma intervenção divina, um empurrão do destino para colocá-lo no caminho da verdade, no seu próprio caminho. A estatueta de Nossa Senhora Aparecida, entregue por Elias, não era apenas um objeto de fé, era um mapa astral, um condutor de energia que o conectaria aos segredos mais profundos da estrada, um elo com um mundo que ele sequer imaginava existir. Você foi escolhido, Pedro, o guardião concluiu, seus olhos azuis fixos nos de Pedro com uma intensidade que o fez tremer, mas não de medo, e sim de uma estranha excitação, para o que ainda não sei por completo, mas sua jornada está apenas começando. Cada marca no mapa revelará um novo segredo, um novo ensinamento, uma nova camada da verdade. Você está pronto para aceitar o seu destino e se tornar um verdadeiro filho da estrada, um guardião dos caminhos invisíveis? A pergunta do guardião ecoou na clareira, misturando-se ao som do vento e ao farfalhar das folhas. Pedro sentiu o peso da responsabilidade, uma missão que ia muito além de suas viagens de carga, mas também sentiu uma excitação crescente, uma sensação de propósito que nunca havia experimentado antes em sua vida monótona. Ele havia encontrado mais do que a solução para seu caminhão. Havia encontrado um propósito. A verdade de Elias não era uma simples informação, mas um convite a uma nova vida, uma vida de mistério e aventura nas estradas do Brasil, uma jornada que prometia transformar sua existência por completo. A proposta do guardião ecoou na mente de Pedro como um chamado irrecusável, tornar-se um filho da estrada. Era uma decisão monumental, um mergulho no desconhecido, um salto de fé que ia contra tudo o que ele conhecia de sua vida de caminhoneiro, rotineira e previsível. Mas algo dentro dele já havia despertado, uma chama acesa pelo encontro com Elias e o milagre do motor. A vida na BR-101 Antis-Monitona agora se revelava como um véu tênue sobre um mundo de mistérios e propósitos ocultos. Eu aceito, Pedro declarou, a voz firme e ressonante, a estatueta de Nossa Senhora Aparecida em seu bolso, vibrando em uníssono com sua decisão, como se confirmasse seu compromisso. O guardião assentiu, um sorriso enigmático e profundo em seu rosto enrugado, os olhos azuis cheios de uma sabedoria que Pedro ainda mal arranhava a superfície. Sabe a escolha, Pedro. O próximo ponto no seu mapa é a segunda marca. Ela não está tão longe, mas esteja abissado. O caminho não será fácil. A verdade exige provação. Cada passo adiante revelará não apenas segredos, mas também seus próprios limites. Prepare-se. Pedro olhou o mapa novamente, agora com outros olhos. O segundo ponto era em um lugar que parecia um abismo nas montanhas, uma área remota da serra que ele conhecia apenas de passagem. Um ponto negro e ameaçador na cartografia familiar. Despedindo-se do guardião, que desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, desvanecendo-se entre as árvores como fumaça, Pedro retornou ao seu caminhão, com um novo senso de propósito, uma energia diferente circulando em suas veias. Ele ligou o motor do Scania e se dirigiu à BR-101, mas desta vez, a estrada não era apenas um trajeto a ser percorrido, era um portal para uma dimensão que ele mal começava a vislumbrar. A viagem para o segundo ponto foi árdua, uma batalha constante contra o terreno e o tempo. A estrada, que ele achava que conhecia, se tornou sinuosa, subindo a serra em curvas fechadas e perigosas, cada metro um desafio à sua perícia. A paisagem mudava drasticamente, a mata fechada e úmida, dando lugar a penhascos rochosos e desfiladeiros, vertiginosos, com quedas que pareciam engolir o horizonte. O tempo também virou de forma abrupta, o céu antes azul se cobrindo de nuvens escuras e carregadas, prometendo uma tempestade iminente, como se a própria natureza estivesse testando sua resiliência. Finalmente, depois de horas de condução tensa, Pedro chegou ao local indicado no mapa. Era um mirante natural, uma pequena plataforma rochosa que se projetava precariamente sobre o vazio, com uma vista deslumbrante mas ao mesmo tempo assustadora, de um vale profundo e nebuloso. O abismo se abria à sua frente, um vazio que parecia engolir o som, um buraco negro na terra,
que inspirava um terror primordial. As nuvens desceram, envolvendo tudo em um nevoeiro denso e impenetrável, e o vento uivava como um lamento fantasmagórico, um coro de almas perdidas nas montanhas. No centro do mirante, sobre a rocha gasta pelo tempo, havia outra marca. Não era um portal como o anterior, mas uma rocha maciça, bruta e imponente, com o mesmo símbolo de bússola estilizada esculpido em sua superfície. Pedro se aproximou, sentindo a energia pulsante do local, uma vibração fria que parecia vir do próprio chão. A estatueta em seu bolso começou a vibrar violentamente, mais do que nunca, e o ar ficou eletrizado, pesado, como antes de uma tempestade elétrica. De repente, o chão tremeu sob seus pés. Não um tremor de terra comum, mas uma vibração profunda que parecia vir de dentro do próprio abismo, um ronco gutural que subia das profundezas. Um rugido animalesco ecoou do vale, um som primordial, arcaico, que fez Pedro congelar no lugar, o sangue gelando em suas veias. O nevoeiro começou a se mover a se contorcer, tomando formas distorcidas e ameaçadoras, como sombras gigantescas que dançavam na beira do precipício, assumindo contornos grotescos e assustadores. Pedro sentiu um medo paralisante, um terror que ele nunca havia experimentado em todas as suas viagens solitárias pela BR-101. As lendas urbanas de criaturas sombrias que habitavam as profundezas da floresta e dos abismos surgiram em sua mente. Os contos de terror que ele ouvia nos postos de gasolina. Ele estava em um local de poder, sim, mas também de perigo iminente, de uma ameaça que transcendia a compreensão humana. Ele se lembrou das palavras do guardião, que agora soavam como um aviso sombrio: a verdade exige provação. Uma das sombras no nevoeiro, a mais densa e escura, começou a se materializar, a ganhar forma, assumindo as proporções de uma criatura monstruosa, com olhos vermelhos brilhantes como brasas e garras afiadas que pareciam rasgar o ar. Ela se aproximou lenta e ameaçadoramente, um predador observando sua presa. Pedro sabia que não poderia fugir. Não havia para onde ir. Aquela era sua provação. Ele precisava enfrentar seu maior medo, a escuridão que a estrada guardava, e provar que era digno de ser um filho da estrada. Com a estatueta de Nossa Senhora, Aparecida firmemente apertada em sua mão, irradiando uma luz fraca no meio daquele cenário aterrorizante, ele se preparou para o confronto. Seu destino estava em jogo, ali, na beira do abismo. A criatura das sombras, com seus olhos vermelhos flamejantes como brasas incandescentes e garras afiadas que pareciam lâminas prontas para dilacerar, avançava em direção a Pedro. Seu rugido gutural, um som primordial de pavor, ecoava no abismo, preenchendo o ar com terror e desespero. O medo, antes, uma sensação gelada, agora paralisava Pedro, prendendo-o no lugar. Seus músculos estavam tensos, sua respiração presa, mas a imagem da estatueta de Nossa Senhora Aparecida em sua mão, que ele apertava com força desesperada, o impeliu a reagir. Não era apenas um pedaço de madeira, era a promessa de Elias, único guardião, a prova que lhe fora imposta. A batalha que se anunciava não seria física, com socos ou armas, mas de espírito, de fé, de resiliência inabalável contra a escuridão. Pedro fechou os olhos, respirando fundo, o ar pesado e gélido do abismo enchendo seus pulmões. Concentrou-se na estatueta, na energia suave que ela irradiava em sua palma, nas palavras sábias de Elias e do guardião que ressoavam em sua mente. A fé é a maior das suas ferramentas. A criatura estava a poucos metros, sua aura gélida e fétida envolvendo Pedro, um cheiro de podridão e desespero que queimava suas narinas. Ele podia sentir o hálito podre da fera em seu rosto, o calor maligno que emanava de seus olhos, com os olhos ainda fechados. Em um ato de desespero e rendição, Pedro começou a recitar a oração que sua mãe sempre lhe ensinara. Desde pequeno, antes de cada longa viagem pela BR-101, uma Ave Maria murmurada, quase um sussurro no início, perdido no uivo do vento, mas a cada palavra, a voz de Pedro ganhava força, firmeza, rompendo o silêncio opressor da criatura. Ele visualizou a luz, a paz, a proteção da santa que sua mãe tanto reverenciava. A estatueta em sua mão começou a brilhar intensamente, não mais um brilho sutil, mas um brilho dourado e forte, que irradiava calor e esperança, pulsando como um coração recém-descoberto. Quando abriu os olhos, o que viu o deixou em choque. E a criatura estava diante dele, suas garras gigantescas prontas para o ataque final. Seus olhos vermelhos fixos nos dele,
prometendo aniquilação. Mas para a surpresa de Pedro, a luz dourada que emanava da estatueta, como um farol divino, pareceu atingir a fera em cheio, queimando-a. Ela soltou um urro de dor agonizante, um som estridente e agudo que fez o chão tremer sob os pés de Pedro. Reverberando pelas rochas do abismo, a luz se expandiu, formando uma barreira protetora quase impenetrável ao redor de Pedro. Um escudo de energia que a criatura não conseguia transpor. A criatura tentou penetrar a barreira, avançando com ferocidade e desespero, suas garras raspando o ar, mas a cada tentativa, a cada investida, ela parecia recuar, enfraquecer, como se a luz a consumisse por dentro. Seus olhos vermelhos, antes brilhantes e ameaçadores, diminuíram, perdendo a intensidade. Suas garras, antes afiadas e letais, começaram a se dissolver, desfazendo-se em pó. O rugido, que antes era uma ameaça imponente, se transformou em um lamento, um choramingo agudo, e a forma sombria e grotesca da criatura começou a se desintegrar lentamente, virando fumaça escura que o vento antes levou para o abismo, dissipando-a no vazio, quando a última sombra desapareceu. A luz da estatueta diminuiu, mas ainda brilhava suavemente, um resquício da energia empregada. O nevoeiro, que antes cobria tudo, começou a se dissipar rapidamente, revelando a paisagem ao redor. E o sol, que antes estava escondido pelas nuvens escuras e ameaçadoras, rompeu as nuvens com uma força majestosa, iluminando o abismo com um esplendor glorioso, tingindo as rochas de tons quentes e vibrantes. O uivo do vento, que antes era um lamento de terror, se transformou em um assobio suave, quase uma canção de vitória, um hino de alívio e renovação. Pedro estava exausto, tremendo de exaustão, e da adrenalina que ainda corria em suas veias, mas vitorioso. Ele havia enfrentado seu maior medo, a personificação de suas piores angústias, e a fé, mesmo que recém descoberta e testada de forma tão brutal, o havia salvado. Ele olhou para a rocha com o símbolo, a segunda marca do mapa de Elias. Aquele era um local de provação, de um teste de fogo, mas também de purificação. A estatueta em suas mãos parecia agora mais leve, quase etérea, mas também mais poderosa. Como se tivesse absorvido a energia daquele confronto, ele pegou o mapa novamente, desenrolando-o com um novo senso de propósito. O próximo ponto estava mais adiante na estrada, em um vale escondido, um lugar que prometia a próxima revelação. Pedro sabia que sua jornada estava longe de terminar. A provação no abismo o havia fortalecido, temperado sua alma, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Qualquer desafio que a BR-101 e os caminhos invisíveis lhe impusessem. Ele era de fato um filho da estrada, forjado no fogo do medo e da fé. E a verdade que Elias havia prometido, a que o guardião mencionara, estava se tornando cada vez mais clara, mais impalpável. A estrada, outrora um lugar de trabalho e solidão, agora era um caminho de descobertas, de milagres e de um propósito maior. Com a alma purificada pela provação no abismo, uma experiência que o marcou profundamente para sempre, Pedro sentiu uma nova energia antes desconhecida percorrer cada fibra de seu corpo. O medo, outrora um inimigo paralisante, havia sido substituído por uma confiança inabalável, um senso de propósito que o impulsionava para frente. Ele olhou para a estatueta de Nossa Senhora Aparecida, que repousava em sua mão, não mais um simples objeto, mas um símbolo tangível de sua fé recém descoberta e da força interior que havia encontrado. Pegou o mapa, agora um guia sagrado, e traçou o próximo ponto, um vale escondido, distante da BR-101, em uma região de floresta densa e rios caudalosos, um local que o senso comum jamais indicaria. A jornada até o Vale da Revelação foi surpreendentemente menos turbulenta que o Antiria. As estradas, embora remotas e pouco utilizadas, eram mais suaves, quase como se a própria natureza estivesse o guiando, abrindo caminho para sua passagem. O Scania, o fiel gigante da estrada, parecia deslizar por entre as árvores com uma leveza que ele nunca havia sentido. A paisagem mudava drasticamente, a mata fechada dando lugar a clareiras iluminadas por um sol brando e rios de águas cristalinas. As árvores se abriam em um arco verde, revelando paisagens deslumbrantes, quase místicas, e o ar era puro, preenchido com o canto melodioso dos pássaros e o sussurro suave do vento entre as folhas. Pedro sentiu uma conexão profunda com a natureza,
uma harmonia que nunca havia percebido antes, como se cada elemento ao seu redor estivesse em sintonia com sua nova jornada. Finalmente, depois de horas de condução em um estado de quase êxtase, ele chegou ao destino. Era um vale exuberante, de um verde vibrante e pacífico, cortado por um rio cristalino que serpenteava preguiçosamente por entre as rochas. No centro do vale, havia uma cachoeira imponente, suas águas despencando com força e graça sobre as pedras, e por trás da queda d'água, quase escondida pela cortina líquida, a entrada de uma gruta, escura e misteriosa. A terceira marca do mapa estava esculpida em uma rocha lisa na entrada da gruta, o mesmo símbolo de bússola que ele já conhecia, mas desta vez, o centro irradiava uma luz suave, quase pulsante, que chamava por ele. Pedro desceu do caminhão, o som da cachoeira preenchendo o ar com seu rugido constante, um som que agora lhe parecia acolhedor. A estatueta em seu bolso vibrou, mas desta vez não era um alerta de perigo ou de provação, e sim uma sensação inconfundível de boas-vindas, de um retorno para casa. Ele se aproximou da gruta, sentindo a brisa úmida da cachoeira em seu rosto, a água abençoando sua passagem. Ao passar pela cortina d'água, ele se viu em um lugar que desafiava qualquer descrição. Era um espaço mágico. A gruta era ampla e iluminada por uma luz natural, difusa, que entrava por fendas no teto e por trás da cachoeira, criando um ambiente etéreo e quase celestial. Nas paredes de pedra, pinturas rupestres contavam histórias, de tempos imemoriais, figuras de homens primitivos, animais míticos e símbolos misteriosos se misturavam em uma narrativa visual que parecia transcender a história da humanidade. No centro da gruta, sob um feixe de luz que descia do alto, havia um altar de pedra, rústico, mas majestoso, e sobre ele, um livro antigo, com capas de couro desgastado e páginas amareladas pelo tempo, que parecia ter esperado por ele por milênios. Pedro se aproximou do altar, sentindo uma reverência profunda por aquele lugar sagrado. O livro estava aberto em uma página específica, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito, aguardando sua chegada. Ele leu as palavras, escritas em uma caligrafia elegante e familiar, a mesma que ele havia visto no mapa de Elias. Aqui, a verdade. Os filhos da estrada são os guardiões do equilíbrio, os mensageiros da sabedoria que a estrada guarda em seus caminhos mais profundos. Elias, o anjo da estrada, é um deles, um dos mais antigos e sábios. Sua missão é guiar aqueles que se perdem, mas que estão destinados a encontrar o caminho, a trilhar a senda da verdade. Você, Pedro, foi escolhido não apenas para ser salvo, mas para salvar. Sua fé, sua coragem inabalável e seu coração puro são as chaves para desvendar os próximos mistérios, para abrir os portais que ainda o aguardam. Ao lado do livro, um pequeno compartimento secreto, tão bem escondido quanto o da estatueta, chamou sua atenção. Pedro o abriu com delicadeza, e dentro encontrou uma pequena bússola de metal, antiga e reluzente, feita de um material que parecia brilhar com uma luz própria. Ao toque, ela pulsava com uma energia sutil, quase como um batimento cardíaco, e o ponteiro, em vez de apontar para o norte, girou e apontou diretamente para a estatueta que ele carregava em seu bolso, confirmando a conexão mística entre os objetos e seu novo destino. A verdade que Elias havia prometido estava finalmente clara, cristalina como a água do rio que corria no vale. Pedro não era apenas um caminhoneiro, ele era um escolhido, um novo filho da estrada. Sua missão era continuar o legado de Elias, guiando outros viajantes perdidos, desvendando os segredos dos caminhos, protegendo os caminhos invisíveis, que cruzavam a vasta BR-101 e outras rodovias do Brasil, com a bússola em mãos e o livro de revelações gravado em sua mente. Pedro sentiu que sua vida havia se transformado para sempre. Ele havia encontrado seu propósito, seu verdadeiro destino. A jornada na BR-101 havia começado com um caminhão quebrado e o desespero de um homem solitário, mas terminava agora, no Vale da Revelação, com a descoberta de uma nova vida, um novo caminho a ser trilhado. Ele olhou para a estatueta em sua mão, e um sorriso de gratidão e aceitação iluminou seu rosto. O anjo havia aparecido, não para consertar apenas um motor, mas para reconstruir uma vida. E Pedro estava pronto para seguir o seu chamado, para abraçar seu legado. Pedro saiu do Vale da Revelação, a luz daquele lugar sagrado ainda em seus olhos, com um propósito renovado que jamais imaginara possuir. A pequena bússola de metal em sua mão
vibrando com uma energia sutil, o livro de revelações gravado, suavemente, e a estatueta de Nossa Senhora Aparecida como seu guia silencioso, ele sentiu que a estrada nunca mais seria a mesma. Sua carga, os eletrônicos valiosos, que antes representavam seu sustento e sua única preocupação, pareciam insignificantes agora, apenas um pretexto para a verdadeira jornada que Elias havia iniciado e que ele, Pedro, estava destinado a continuar. Ele retornou ao seu Scania, o gigante da estrada, que agora não era mais apenas um veículo de trabalho, mas um companheiro inseparável em sua nova e misteriosa missão. Pedro ligou o motor, e o ronco familiar soou diferente, quase como um hino de liberdade e aventura. Ele partiu, não mais para seu destino original em Pernambuco, mas para uma nova rota, uma rota ditada pelos pontos que agora brilhavam em seu mapa. Um mapa que se revelava a cada nova experiência. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, tecendo uma nova tapeçaria em sua vida. Pedro continuou sua vida de caminhoneiro, cruzando as rodovias do Brasil de ponta a ponta, mas com uma diferença crucial. Ele agora era um filho da estrada, um guardião dos caminhos invisíveis, um farol de esperança para aqueles que se perdiam nas curvas da vida. A cada parada em um posto de beira de estrada, a cada novo trecho da BR-101 ou de qualquer outra via, ele aprendia a ler os sinais, a seguir a intuição, e a bússola em sua mão o guiava infalivelmente para aqueles que precisavam de ajuda. Ele encontrou caminhoneiros perdidos em estradas desertas, com seus veículos quebrados e suas almas em desespero, assim como ele havia estado naquela noite fatídica. Pedro não oferecia apenas um reboque ou uma peça de reposição. Ele oferecia a mesma esperança que Elias lhe dera. Compartilhava a história do anjo, do milagre do motor e do chamado da estrada, de forma simples e verdadeira, sem exigir crença, mas semeando a dúvida do inexplicável. Em um desses encontros, em uma madrugada fria na divisa de Minas Gerais com a Bahia, ele encontrou um jovem caminhoneiro, de nome Lucas, desesperado, com um caminhão parado em uma ladeira íngreme, e o rosto marcado pelo choro. Lucas havia tentado de tudo para fazer o motor funcionar, mas nada. Pedro, com a mesma calma que Elias lhe transmitira, ajudou a diagnosticar e consertar o motor, aplicando conhecimentos que pareciam vir de uma fonte superior. Mas antes do parte, Pedro, com um sorriso enigmático, entregou ao jovem uma pequena estatueta, uma réplica da sua, que ele havia encontrado em um dos lugares sagrados indicados no mapa, um ponto de energia mística. O jovem, incrédulo e emocionado, sentiu a mesma energia, o mesmo calor que Pedro havia sentido naquela noite chuvosa. Pedro apenas assentiu, um brilho nos olhos, sabendo que o ciclo continuava, que o legado de Elias estava sendo passado adiante. Ele aprendeu a decifrar os sinais da estrada, a sentir a energia dos lugares marcados, a ouvir os sussurros do vento que lhe contavam histórias de outros caminhoneiros em apuros, de lendas esquecidas, de perigos ocultos e de milagres, à espera de Pedro tornou-se um mensageiro da esperança, um anjo em carne e osso, para aqueles que se viam perdidos na imensidão das rodovias brasileiras. Suas próprias BR-101 pessoais. Ele usava sua experiência, sua sabedoria recém-adquirida, e a bússola para guiar não apenas veículos, mas almas. Pedro nunca mais viu Elias, o anjo da estrada, em carne e osso, mas sabia que ele estava ali, em cada nascer do sol que iluminava o asfalto à sua frente, em cada estrela que guiava sua jornada noturna, em cada brisa que sussurrava segredos antigos. Elias havia cumprido sua missão, acender a luz em um coração puro e transformá-lo em um farol para outros, um ponto de luz em um mar de escuridão. Sua família, em Pernambuco, notou a mudança em Pedro. Ele estava mais sereno, mais feliz, com um brilho diferente nos olhos. Contou-lhes as histórias de suas aventuras, dos milagres e dos encontros misteriosos, das provações e das revelações. E eles, a princípio céticos, acostumados à dura realidade da vida na estrada, começaram a acreditar na magia da estrada e na força da fé, nos mistérios que a vida podia guardar. Pedro, o caminhoneiro que um dia se viu sozinho em uma estrada isolada, com seu caminhão quebrado e o desespero batendo à porta, agora era um elo vital na corrente de guardiões, um legado vivo do anjo da estrada. Ele sabia que sua jornada seria eterna, um ciclo contínuo de ajuda e descoberta, de mistérios e revelações, um caminho sem fim. A cada milha percorrida na BR-101 e além, ele honrava
soava o anjo que o salvara, e o som do motor de seu Scania, o gigante da estrada. Era agora um hino de esperança, uma melodia de fé para todos que ousavam se aventurar nos caminhos ocultos do Brasil, buscando não apenas destinos, mas propósitos. E assim, a lenda do anjo da estrada continuou, através de Pedro, o homem que um dia foi salvo, e que agora salvava, perpetuando o ciclo de luz e esperança nas estradas do mundo.